Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 26 a 28 de 2 Crônicas. Aqui nós temos o rei Uzias, que é filho de Amazias. E ele buscou ao Senhor, seguiu o que era reto aos olhos do Senhor. E aqui, como nós falamos na pergunta no último vídeo, por que o papel de mentor é tão importante? Veja aqui que quem foi responsável por Uzias ser um rei justo e servindo a Deus e abençoado foi um tal de Zacarias. Não dá para saber quem é esse Zacarias, mas no versículo 5, capítulo 26 diz: buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então veja aqui a importância de um mentor que fez com que ele fosse instruído no temor de Deus e enquanto ele buscou a Deus, ele prosperou. Isso é uma coisa tremenda. E nós já vimos que Jeoiada foi mentor de Joás e enquanto Jeoiada vivia, o Joás serviu a Deus e Israel foi abençoado. Então, como é importante o papel de alguém que pega uma criança, pega um jovem, ensina o temor do Senhor, desenvolve princípios nessa pessoa, como isso é importante, como isso é determinante, ainda mais quando é um líder de uma nação. E aqui nós vemos como Zacarias, que é uma pessoa que a gente não sabe quem é, mas ele instruiu Uzias no caminho do Senhor, no temor do Senhor, e isso fez ele prosperar. E aí esse tal de Uzias foi muito inovador, ele fez defesas em Israel, fez máquinas para lançar pedras na guerra, ele foi um cara, um engenheiro, ele tinha um exército poderoso, Deus abençoou ele, prosperou ele teve paz e teve pessoas pagando tributo para ele, ele ficou o quê? Ficou abençoado. Lembra? Pior hora, a hora que um time de futebol mais corre perigo de levar gol é logo depois que faz um gol. Ele faz um gol, ele fica eufórico e baixa a defesa e toma o gol. E quando a pessoa é abençoada por Deus, no versículo 15 aqui do capítulo 26 diz: e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Nunca se faz isso. Isso é terrível. Marca no seu livrinho aí, ó. Incenso é perigoso. Deus tem ciúme do incenso. Lembra de Nadab e Abiú, que foram lá, puseram incensário e foram lá com fogo estranho, morreram na hora. Lembra de Coré e toda a sua multidão, 250 levitas, no tempo de Moisés, puseram incenso no incensário, morreu queimado todo mundo. E aqui você percebe que Uzias entrou lá, ele se achava: eu sou abençoado por Deus, eu sou rico, eu posso fazer isso. Quem é o sacerdote para me resistir? Foi oferecer incenso a Deus. E o sacerdote falou: você não pode fazer isso, você é rei, você não é da linhagem de Levi, você não é sacerdote, você não pode fazer. Quem é vocês? E aí na hora que ele ia falar isso, surgiu lepra na testa dele e ficou leproso até o dia da sua morte. É terrível. Ele foi mentoreado, foi um servo de Deus, prosperou. Quando prosperou, ficou orgulhoso. Quando ficou orgulhoso, tomou um ofício que não era dele, de oferecer incenso a Deus como se fosse sacerdote. Não pode, ele era rei, ele não era sacerdote. E então ele ficou leproso, castigo de Deus até o dia da sua morte. Isso é terrível. E o filho dele, Jotão, foi bem sucedido, só uma frase: porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Que coisa preciosa que o Esdras, que escreveu Crônicas, comenta sobre as pessoas. E aqui nós vemos no rei Acaz, no capítulo 28, um rei terrível, terrível, terrível. Trouxe muita desgraça sobre Israel. E Israel, que era um povo pecador também, venceu ele, levou cativo 200.000 mulheres, filhos e filhas. E aí veio um profeta para eles, chamado Oded, e falou: vocês estão debaixo da ira de Deus e vocês estão tomando seus irmãos de Judá preso como escravo? Para com isso. E aí o que eles fizeram? Ouviram a palavra do profeta e mandaram os cativos de volta, atenderam. Então veja, mesmo na confusão, mesmo em tudo errado, Deus levanta profetas e às vezes esses profetas são ouvidos e atendidos e a situação
é consertada. E duas coisas aqui. Você nota no livro de Crônicas que onde o cara é enterrado é o veredito sobre ele. Por exemplo, Jeoiada, que não era rei, foi enterrado com os reis. Joás, que foi rei da linhagem de Davi, mas ele matou o filho do cara que cuidou dele, ele não foi enterrado com os reis. Então, assim, você percebe onde é que eles enterram o cara, é tipo um veredito sobre ele, né? sobre a vida dele. Uma pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é: em que tipo de circunstâncias podemos deixar de seguir exatamente as instruções da palavra escrita de Deus? Às vezes tem pessoas que falam assim, nunca! Não, eu quero que você entenda que tem circunstâncias onde você não precisa seguir exatamente as instruções da palavra escrita de Deus. Nós vamos responder isso no próximo vídeo.